Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E hoje, dia de reflexão livre, aliás, esta reflexão é um misto de várias reflexões que eu fiz hoje no meu programa no rádio e elas me inspiraram, né? Porque lá no rádio eu estava lendo o comentário de internauta e aí me inspirei e aí eu pensei, vou falar também, fazer uma reflexão livre para o YouTube e a partir disso que eu falei agora aqui no rádio. E o comentário da internauta, ela dizia o seguinte, né? Ela dizia que os meus vídeos têm feito com que ela consiga clarear a mente. Era mais ou menos esse o termo que ela usava. E aí eu fiz uma reflexão em cima disso. Eu fiz uma reflexão em cima deste comentário dela, de que a gente tem que, de fato, clarear a nossa mente. Quando a gente busca refletir sobre as coisas, quando a gente busca a reflexão, a gente está clareando o que norteia o nosso pensamento, porque eu pensei o que eu pensei. Entende? A gente precisa querer colocar luz, querer colocar razão naquele pensamento que muitas vezes nos desnorteia. Aquele pensamento que nos desestrutura, aquele pensamento que nos aprisiona. Quantas vezes nos tornamos prisioneiros do nosso próprio pensamento? Nos tornamos prisioneiros da angústia, nos tornamos prisioneiros do medo, nos tornamos prisioneiros da insegurança. Nos tornamos prisioneiros dos ciúmes, nos tornamos prisioneiros da timidez, nos tornamos prisioneiros do orgulho. Ficamos aprisionados. E sabe por quê? Porque a gente não clareia. A gente não clareia. Nos tornamos prisioneiros de alguém. Hein? Tornamos-nos prisioneiros de alguém. Essa codependência que criamos em relação a uma outra pessoa. Esta necessidade de querer que a outra pessoa venha me fazer feliz. E que, portanto, eu sem ela, quem sou eu? Aliás, esta semana aconteceu algo triste aqui na minha região, né, numa cidade vizinha. Uma cidade bem vizinha aqui de Dois Córregos. O rapaz, ele se suicidou. Porque a namorada não queria mais. Quantas são as pessoas que fazem isso, hein, meu povo? Quantas são as pessoas que põem fim à própria vida porque uma pessoa não quer mais continuar com ela? Ou aqueles outros casos de que a pessoa termina um relacionamento e depois o rapaz, por exemplo, diz: se você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. E aí ele tira a vida dela. Aqui também abre um leque. Tem aqueles que tiram a vida da outra pessoa, mas não tiram a própria. E quantos são os casos de pessoas que tiram a vida da outra pessoa e em seguida se matam? Então, escuta, nos tornamos prisioneiros de alguém. A gente precisa clarear. A gente precisa jogar luz. Clarear, jogar a razão. E para jogar a razão, a gente precisa levantar muitos questionamentos. É fazer as perguntas para que a gente clareie. As lanternas que vão clarear esses pensamentos obscuros que muitas vezes teimam em tomar conta do nosso ser. As lanternas são as perguntas elaboradas pela razão.
A gente precisa fazer essas perguntas. É o questionamento, é o questionar-se. É colocar em dúvida, é colocar em xeque. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Ai meu Deus, quando a gente aprender a colocar e fazer as perguntas. Tem gente que acha que fazer perguntas é coisa chata. Você vai ser Maria, vai com as outras. Para de achar que fazer perguntas é para os intelectuais. A gente deveria seguir, não é? Aquele princípio primeiro. André, que princípio primeiro? Ué? A gente já teve um lampejo do que nós deveríamos continuar fazendo na atualidade, hoje, quando atingimos a maturidade, lá na infância. A criança pergunta, ela questiona. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Filho, você não pode fazer isso. Por quê? Filho, a vovó morreu. Por quê? Quando crianças, quando nós éramos crianças, a gente questionava. A gente questionava a existência. A gente colocava em dúvida. Claro, não de forma sistemática. Era de uma forma instintiva, na tentativa de compreender o mundo. Só que depois a gente abandona essa tentativa de compreender o mundo que nos rodeia, a situação que nos rodeia. E a gente deixa com que as situações tomem conta de nós, com que os pensamentos tomem conta de nós, com que aquela coisa tome conta de nós. O ciúme toma conta de mim, o ciúme manda em mim, a insegurança começa a mandar em mim. O medo começa a mandar em mim, a timidez manda em mim, e eu não coloco em dúvida, e eu não pergunto por quê. A gente perguntava para nossa mãe, por quê? Por quê? Por quê? E a gente não vira para os ciúmes e pergunta por quê. Sabe por quê? Porque é uma pergunta que a gente tem que fazer com a gente mesmo. E a gente tem preguiça. A gente tem uma preguiça de pensar sobre o nosso próprio eu, sobre o nosso próprio ser. Não tenhamos esta preguiça. Não queiramos ficar na superfície. Por exemplo, no caso do ciúme, quem ama, cuida. Questione o que é cuidar. O que é de fato cuidar. O que é de fato estar ao lado de alguém. O que é de fato dar razões para que a pessoa esteja ao meu lado e eu esteja ao lado dela. Quais são as razões para que eu esteja ao lado dela? Comodismo? Acomodação? A gente tem que questionar tudo isso. Sabe? Isso é clarear. Clarear as coisas. Quando a gente clareia, se a gente está caminhando no escuro, a gente anseia por encontrar algo que clareie nosso caminho. Para que a gente saiba onde a gente está pisando. Para que a gente consiga ter noção de onde estamos indo. E o que iremos encontrar. Nós precisamos clarear a nossa mente. Nós precisamos clarear o nosso pensamento. Para que as nossas ações, para que a gente enxergue melhor o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Quando a gente clareia o nosso pensamento, a gente entende o porquê agimos da forma que agimos. Porque quantas são as pessoas que agem e nem percebem que estão agindo daquela forma? Quantas são as pessoas que estão agindo feitos babacas e não conseguem perceber que estão agindo feito babacas? Vão perceber anos depois, ou tem gente que morre sem nunca perceber. Quantas são as pessoas, quantas são as situações, inclusive eu, pelo amor de Deus, não achem que eu estou aqui falando como se isso não acontecesse comigo.
Inclusive eu, quantas são as situações que um tempo depois a gente olha para trás e a gente se envergonha de algumas atitudes, de algumas ações cometidas, porque lá, naquele momento passado, não questionamos, não colocamos clareza, não clareamos, agimos e nem percebemos da forma como estávamos agindo. Agora que temos outros critérios, a gente consegue olhar para trás, com a luz dos critérios que temos hoje, e conseguimos perceber as ações que fizemos no ontem. A gente tem que fazer isso. A gente tem que questionar. Quem é você? Questione-se. Quem sou eu? Quem fui eu? Quem sou eu? E quem será eu amanhã? Ah, André, que coisa idiota! Não existe nada de idiota nisso. Questione quem fui eu. Questione o seu ontem. Reveja. Perceba. Coloque luz. Será que hoje as ações que você está fazendo não são apenas e tão somente reflexo do ontem e você se apoiou nisso? Ah, é assim mesmo porque não sei quem. Questione-se. Quem fui eu? Quem sou eu? Quem será eu amanhã? E nunca se esqueça que quando a gente questiona o passado, olha para o hoje e projeta o amanhã, nunca nos esqueçamos de que este amanhã, quem será eu amanhã? Sempre vai ser uma projeção do que gostaríamos que fôssemos. E nunca nos esqueçamos de que, quando a gente questiona, quem será eu amanhã? Esta projeção, não é? O que eu gostaria de ser amanhã, ele é o desdobramento de quem estou sendo e do que estou fazendo hoje. Quais são as ações que eu estou realizando hoje para que eu seja o que eu quero ser amanhã? Vamos colocar clareza, vamos clarear, vamos saber organizar o nosso próprio eu, para que a gente possa celebrar o nosso eu. É fácil muitas vezes celebrar o eu dos outros, celebrar a vitória dos outros. Vamos celebrar o nosso próprio eu. Vamos aprender a celebrar quem somos. E espantar muitas coisas que ficam aí, querendo, não é? Oprimir o eu. Muita luz. Vamos clarear nossas mentes. Muito obrigado. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Me siga nas redes sociais. Participe. Muito obrigado e um forte abraço.